Correção da prova de materiais aí 2020. Cadê você? Ok. Muito bom, pessoal. Então, a gente fez essa prova aí na segunda, na terça. Vai ter mais uma prova ainda, que é a última, que é a prova de equipamentos. Vão perguntar nome de espátula, nome de equipamento, mas vou dar aula disso semana que vem, tá? Então, na última semana lá, vai ter também prova de equipamentos, provavelmente segunda e terça também, do jeito que a gente tem feito, tá? Então, a primeira pergunta foi sobre gesso, né? Então, a gente perguntou de maneira diferente para os alunos, tá? Teve gente que eu perguntei como é fabricado o gesso, teve gente que eu perguntei como é fabricado o gesso tipo 3 ou 4, variou a pergunta, mas de uma forma geral, foi como é fabricado o gesso, né? Que é obtido, quem não sabia, não lembrou, ele é obtido da mineração, extraído a gipsita, né? Inclusive tem aqui, ó, uso de explosivos, tal, puf, né? Então quebra em pedaços menores e pega esse mineral que se chama gipsita, que é sulfato de cálcio diidratado. Então ele passa por uma britagem. A gipsita é quebrada em partes menores, né, em um britador específico para gesso e forma, né, então uma gipsita num pó mais fino para poder o quê? Calcinar essa gipsita. Então ela vai ser aquecida, né, é o processo de calcinação. Então depois de moídas, as pedras são colocadas em fornos onde será extraído o excesso de água. Forno, caldeira, varia, né, no processo de fabricação do gesso, tá? E, no caso, essa calcinação é uma diferença entre o gesso tipo 2 e gesso tipo 3, que era a parte 2 da pergunta, né? Qual a diferença do gesso 2 e 3? A calcinação é uma delas, né? O gesso comum geralmente é calcinado em caldeiras abertas. O gesso tipo 3, que é o tipo pedra, né? Ele já é calcinado em caldeiras fechadas. Então as partículas ficam menores, tá? Então, eu estou gravando isso daqui? Eu não lembro. Tá Acho que gravando. sim, Mar. Então tá bom, beleza. Então, o gesso pedra com essa caldeira fechada e um pouco de pressão, então ele forma partículas menores que se chamam partícula alfa, para quem não lembra. Poucos alunos falaram, né, sobre a partícula alfa, que é uma das diferenças aí do gesso tipo 3 para o tipo 2, né? Quando você não lembra, pensa, alfa é o melhor, né? Pensa, o macho alfa, não sei o que alfa. Uma coisa melhorada. Quando alfa geralmente nas coisas assim da, dos produtos, quando é alfa, tem uma característica melhor do que o beta, tá? Não sei por quê. Coitado do beta, né? Tá preconceito com a letra beta. Mas tudo bem, o alfa é melhor, tá? Então, porque tem partículas menores, ele precisa de menos água, o gesso tipo 3, para umedecer, isso aumenta a resistência do gesso tipo 3, né? Então, partículas menores copiam melhor os detalhes também. O 4, mais finas ainda as partículas, então precisa menos água ainda e copia melhor ainda os detalhes daquele molde, né, cheio de reentrâncias. Então, esse é o processo de calcinação do gesso, que no gesso especial ainda introduzem alguns produtos químicos lá dentro, para que esse pó seja ainda mais refinado, né, e ainda conseguindo mais resistência ainda, tá? E aí eu perguntei o que era presa inicial, né, a presa inicial do gesso. A reação de presa, né, é uma cristalização, né? Os cristais vão crescendo ali dentro do gesso e começam a se imbricar, se empurrar, e o gesso sempre expande, né? Os cristais se empurram, ele sempre vai ter uma expansão. O gesso tipo 2 expande muito, o 3 um pouco menos, o 4 menos ainda, vai melhorando, né? Ok. E o gesso, conforme a água vai sendo absorvida pelo sulfato de cálcio hidratado, que ele está sem água,
tirou a água dele na calcinação. Agora ele está lá seco, esturricado, querendo água. Quando a água chega, ele começa a hidratar e formar cristal, porque o sulfato de cálcio desidratado, ele já é cristal. Então, quando ele absorve água, ele vai se cristalizando e cada vez mais a água vai hidratando, vai hidratando, vai hidratando o M-hidrato e vai formando mais cristais. Quanto mais espatular, mais quebra os cristais, aí 1 vira 2, 4, 8, a presa acelera. Quanto mais espatula, mais resistência e vai endurecer mais rápido. Tá? Então, a presa inicial, quando essa água vai sendo absorvida pelo M-hidrato, pelo sulfato de cálcio que está seco, lá, precisando da água, e ele hidrata, forma o cristal, a água que está sobrando, ela começa a ser utilizada e o gesso perde o brilho. Parece, ué, cadê a água? Sumiu? Ela entrou na reação química e parece que a água está desaparecendo. Né? Então, quando ele perde o brilho, é sinal, a gente chama dessa fase como presa inicial. Não dá para trabalhar ainda. Né? Quem foi no início do curso presencial, a gente tinha 2 agulhas. Isso tem no livro de materiais do Anos Avice. Né? Quem deu uma lidinha lá no livro de materiais, tem 2 pesos, agulha de Vicati e a outra mais pesada de Gilmore. Né? Então, a gente vai colocando a agulha mais leve, ela tem um pezinho menor do que esse aí que está mostrando, é um pezinho pequeno assim, e vai colocando no gesso. Se afunda, ainda não deu a presa inicial. Aí vai esperando, vai esperando. Chega uma hora que aquela agulhinha não afunda mais. Ela fica ali paradinha. Opa, presa inicial. Essa hora o gesso já está organizado aí para endurecer de vez. Né? Então, essa cristalização ele já está com uma certa rigidez, mas não com a resistência máxima ainda. Na verdade, a resistência máxima demora. Depois ele chega na presa final. Aí tem a agulha pesada, essa daí que nós estamos observando. Né? A gente coloca essa agulha pesada, ela não entra mais no gesso. Ela já, se a gente arrisca com a unha, já não risca mais, né? Já não marca mais o gesso. Geralmente já esquentou o gesso, teve uma reação exotérmica, ele esquenta, esquenta, esfria. Ali por ali está a hora da presa final, que já chegou na resistência grande do gesso, que já dá para trabalhar. Entretanto, o gesso fica secando porque aonde tem água que não reagiu, tem água que sobrou ali, aonde? No meio do gesso, lá o gesso está úmido ainda, embora tomou presa, tem água ali no meio ainda, o gesso está úmido. Por isso que é errado falar, já secou seu gesso? Não está molhado ainda. Vai demorar uns 7 dias para secar. É isso aí mesmo. Demora uns 7 dias para o gesso secar. A palavra secar é sem água. Né? Agora, toma presa, normalmente meia hora, 40 minutos, 10 minutos, presa inicial. Meia hora, 40 minutos, presa final. Já dá para trabalhar. Secou? Não secou. Ele está molhado ainda. Vai demorar. Põe no sol que seca mais rápido. Né? Então, o que acontece? Naquelas caverninhas, entre os cristais, tem água, tá? Que evapora. Essa água evaporando, o gesso não diminui. Não diminui. O que acontece? Isso é no alginato. Né? No gesso, não. Ele mantém o formato e essa água evapora e lá dentro fica cavernas, poros, porosidade. Né? Que é a pergunta que veio depois. E se eu colocar muita água, o que acontece se eu errar a medida lá, não medir, abrir a torneira demais e faço um gesso bem fluido? Né? Então, essa técnica de trabalhar com bastante água, na verdade, existe. Não é errado. Tá? Você pega aí artesanato, né? Quem trabalha com artesanato, eles pegam um gesso, eles fazem um gesso bem úmido, bem úmido. Tudo bem, Alceli? Beleza? Tudo. Bem-vinda. Desculpa Bem-vinda. o atraso. Tudo bem. Então, quando a gente trabalha. Tem técnica que trabalha com bastante água, artesanato, é isso que eu estava falando. Eles pegam lá os moldes que eles têm lá, sei lá, do santo, ou sei lá, do anjinho, da bailarina, e faz um gesso aguão.
bem sopa, e joga lá dentro. Para quê? Porque ele copia bem, né? Não é difícil dar bolha nesse gesso, né? Porque ele está bem fluido, ele copia os detalhes e tal. Agora, quando ele vai tomando presa, ele demora pra caramba para tomar presa, né? Vai demorar bastante. E quando ele começa a tomar presa, né? Essa água em excesso vai ficar ali no meio. O gesso endurece, né? E ele fica cheio de cavernas internas, ou seja, poroso, com bastante porosidade. É um gesso fraco. Se cair o santo, quebra em vários pedaços, né? Então, por quê? Foi feito com bastante água para economizar material, né? Para economizar gesso, para ele copiar melhor, para ele não dar bolha. Bolha é diferente de porosidade. Esse gesso não vai ter bolhas, mas vai ter muita porosidade, que é cavernas internas vazias, porque foi usada muita água, né? Então, a gente tem que trabalhar num trabalho que a gente quer resistência, né? Seguindo o fabricante, medindo a água e o pó, quanto que vai no gesso, para a gente ter o máximo de resistência e não quebrar o trabalho lá no meio de algum procedimento, né? Então, se eu errar a quantidade de água e por muita água, uma coisa boa tem, copiar sem bolhas, né? Ele copia nos cantinhos, corre, né? Essa é uma vantagem. Talvez possa querer atingir um meio termo aí, às vezes acontece, né? Então, outra coisa esse gesso expande menos muita água, né? Porque os cristais estão longe, aí eles começam a expandir, até se encontrar, até se empurrar. Esse gesso não expande, ele expande pouco. É outra vantagem de pôr muita água, né? É pouca expansão para a gente que quer precisão, ela é até bom até, mas fica muito fraco, não vale a pena, né? Então, ele perde resistência, demora mais para endurecer, expande menos. É que nem o exemplo do bolo. Se eu faço o bolo, tem tudo certinho, 3 colheres de fermento, não sei o que, tanto de leite. Usa aquilo, o bolo cresce, é uma beleza. Agora, tá acabando o fermento, eu vou pôr mais leite, mais leite, mais leite, vai diluir o fermento, né? Então, não vai crescer esse bolo aí, entendeu? A expansão diminui. É muito interessante isso porque vocês vão ouvir infinitas vezes que com mais água expande mais. Muita gente confunde, dá curso, fala assim, que o gesso com muita água expande, é um erro comum, tá? Então, é uma coisa que você tem que guardar mesmo e ficar esperto, porque é muito repetido isso. Muita água expande muito. Não, muita água expande menos. Agora, se você fica molhando o gesso, é outra coisa. Tá? Ele já está pronto, está tudo certinho, aí você fica querendo alisar ele com a água, aí é uma expansão higroscópica que acontece. É um outro tipo de expansão, que aí você vai dando limites para ele, oba, vamos crescer mais! E aí ele expande mais do que deveria. Tá? Uma expansão higroscópica, essa daí umedecendo o gesso. Então, cuidado para não confundir, tá bom? Mas, no geral, foi boa aquela dica que eu dei lá na conversa do WhatsApp, a maioria das pessoas lembraram, eu sabia que vocês iam errar. Então, eu acho que a minha função é ensinar, não ferrar ninguém. Por isso que eu falei, pessoal, vocês vão errar isso. Tá aí, foi bom, achei aquele papo, tá bom? Valeu, pessoal, parabéns, a maioria acertou. Ok! Então, estamos falando aí da calcinação do gesso, falamos aí da presa inicial e falamos do excesso de água que deixa essas partículas cristais mais longe, né, as consequências que isso traz. Então, no laboratório, a gente respeita as proporções e usa vibrador, usa tudo que precisa para não dar bolha, né? Então, fica com resistência e sem bolha. Aí temos a pergunta sobre resina acrílica. A resina acrílica é um dos os materiais mais usados aí no laboratório, né? Então, eu variei. Teve gente que eu perguntei quais as formas de ativação da resina, né? Teve gente que eu perguntei como que ativa a resina termo, como que ativa a resina foto, como que ativa a resina química, né? Então, teve gente que eu variei essa pergunta, tá? Mas, de maneira geral, a gente vai explicar assim. Então,
São 3 formas de ativar a resina acrílica. Existe no mercado 3 tipos de resina. A resina termo, que precisa de calor, depois que mistura, precisa de calor para ela polimerizar, senão não polimeriza. O ativador é o calor, né? Tem a resina química, que vai ter um componente químico que é a amina terciária, vai estar no líquido alto polimerizável. Esse líquido alto já tem o ativador lá, que é químico. Quando encontra o iniciador, aquilo começa a reação química e polimeriza quimicamente. É outro tipo de resina, né? A resina quimicamente ativada. E tem a resina ativada por luz, né? A fotoativada. Aí quem é o ativador? A luz, né? É ela que vai ativar a reação química e vai ter um iniciador específico para a luz, né? A luz, na resina não acontece nada. Precisa ter alguém lá que fala, ui, adoro essa luz, né? E lance um elétron para começar a reação química. Esse iniciador, no caso da luz, é a canforoquinona, né? Alguns acertaram, né? Então, quando a luz azul, para endurecer com luz, o material precisa ter um iniciador chamado canforoquinona. Tem outros tipos de iniciadores, mas o mais usado é a canforoquinona, tá? Então, no caso da termo e da química, o iniciador já é um elemento químico que está no pó, que se chama peróxido de benzoíla, né? Teve nomes muito engraçados nessa prova aí. Brasilila, né? Essa daí é o peróxido do Brasil, Brasilila. É, é, pebróxido de... Tudo tipo teve, eu considerei, eu dava uma ajudinha, tá? Quem lembrou do prebróxido? É peróxido de benzo. Todos vocês, benzoíla! Benzoíla. Eita, então, esse negocinho que se chama peróxido está no pó, né? E ele, se for aquecido, ele libera elétron e começa a reação química. Se ele vê a mina, ele se apaixona também. Ela está no líquido. Na hora que eles se encontram, peróxido e amina liberam elétron e tudo polimeriza, ok? Então, aí eu perguntei, mas o que é polimerização, né? O que aconteceu depois que o peróxido encontrou a mina e liberou um elétron? O que aconteceu com a resina? O metilmetacrilato é o monômero. Ele começa a polimerizar. O que é polimerizar? É uma reação química em cadeia que transforma monômero em polímero, né? Então, cada metilmetacrilato tem uma ligação lá de carbono dupla. Quando ele viu um elétron, ele fala, eu quero! E abre essa ligação e começa em cadeia. Vários monômeros vão abrindo essa ligação, encaixando, formando uma macromolécula que se chama polímero. Então, se você falasse, essa polimerização transforma monômero em polímero, tá ótimo, era o que eu queria ouvir, né? Se transforma metilmetacrilato em polimetilmetacrilato, melhorou mais ainda, né? Já explicou monômero e polímero, né? Isso também acontece, essa polimerização em silicones também, tá? Não só em resinas, tá? Então o gesso cristaliza, a resina polimeriza, tá bom? Então o metilmetacrilato, né, o metacrilato de metila, com essa iniciação aí, essa ativação iniciação que gera elétron, vira polimetacrilato de metila. Tá? Ok, então aí a pergunta continuou falando, então essa resina, depois que vai polimerizando, ela vai passando por fases, a maioria acertou também. Então, quais são as fases da resina? Ela vai reagindo, parece que ela está meio arenosa, né? Depois ela começa a ficar bem grudenta, né, fibrilar ou pegajosa, eu queria na sequência. Não podia falar borrachoide, calma, borrachoide é a última, né? Então quero ver as fases na sua sequência correta: arenosa, fibrilar ou pegajosa. Aí a melhor fase para trabalhar é a fase plástica, ela não gruda, você consegue recortar os excessos, né? Então, para prensar a resina na mufla, é a melhor fase também, ela não está grudenta, nem muito líquida, né? Então,
Depois chega uma hora, ela não obedece mais. Você empurra, ela não vai. Você quer grudar outro pedaço, unir duas partes, aí não gruda, fica separado, aí você passa monômero, não vai, continua duas bolotas separadas. Fala, ai meu Deus, não vai juntar isso aqui. Então já era, essa hora aí é a fase borrachoide, né? Que ela já está meio borrachenta, teve gente que falou borrachuda, né? Estamos considerando, tá? É borrachoide. Aí, se você está trabalhando com uma resina autopolimerizável, vai lá dar pressão, que ela vai melhorar, ainda dá tempo, né? Põe na polimerizadora, mas mexer mais na resina não é aconselhável, já não dá mais, tá? A resina termo, ela para aí na borrachoide. Você está trabalhando com a resina termo, vai fazer uma dentadura, ela vai passar por todas essas fases, arenosa, pegajosa, plástica, borrachoide, e aí ela para na borrachoide e fica lá. Cadê o calor? Cadê o calor? Não vai me esquentar, não? Uma aquecidinha aí. E aí, depois que prensou tudo, aí você põe no calor. Aí ela vai do borrachoide endurecendo. Então, a termo precisa desse calor aí para chegar na densa, senão não chega. A luz, a foto precisa da luz, né? E a química vai chegar naturalmente com a reação química, né? Depois de alguns minutos, depende um pouco da temperatura ambiente. O calor acelera essa reação química, tá? Então vamos falar de calor. Se o assunto é calor, né? Então a resina termo. Então, como a gente não trabalhou com resina termo, eu fiz um resumão assim para todo mundo. Falei, ó, a resina termo é uma resina que a gente faz com cera, depois a gente inclui na mufla, abre, lava a cera, prensa a resina termo lá dentro. Aí ela precisa aí ser ativada, né? Senão ela não endurece. Eu dei essa dica aí e perguntei: me fala, qual é a vantagem dessa resina termo? Por que tanto trabalho? Põe no gesso, lava a cera. É por isso que ela é chamada resina de lenta, que demora, né? Também tem um processo lento, né? Então, quais as vantagens? Já que demora tanto, dá trabalho, vai mufla, depois polimeriza no calor, tudo isso. Para quê? Por que ela é melhor? Né? Então, ela é melhor. Primeiro, o calor, ele sempre melhora uma reação química. Se tem um calorzinho, a reação química acontece melhor. No caso da polimerização, mais monômeros falam, eu também vou, eu também vou, eu também vou, eu também vou. Não tem aquele monômero triste, eu não quero, eu quero ficar aqui sozinho. Então, aquele monômero que está assim sozinho, ele é ruim, ele pode dar câncer, ele pode dar alergia, né? Um cara egoísta que está ali, não quer entrar lá na cadeia. Então, é um monômero residual, né? Ele sobrou, né? Sobrou. O calor faz não ter muitos monômeros residuais. Melhora a reação química, mais monômeros se agrupam, e aí isso aí aumenta a resistência. Né? O monômero, o polímero fica mais resistente. Né? E não tem monômeros residuais. Se tiver, como vai esquentar, ele acaba evaporando. Então, porque é um material volátil, né? Tem um cheiro forte. Então, a gente não sente cheiro de plástico numa dentadura bem feita, né? Com material termo. Né? Não sente aquele cheiro de plástico. A pessoa tende a não ter alergia, né? Ela tende a ter mais durabilidade, porque ela é mais compacta. Teve 1 tonelada de pressão lá nela, mais até, né? Então, ela fica mais compacta, né? Um material que reagiu melhor, certo? Então tem muitas vantagens de fazer com resina termo, ok? Então, aí eu perguntei como é que manipula essa resina, né? Então, eu queria saber, na verdade, a quantidade de líquido e a quantidade de pó. Né? Bastante gente errou, eu acho que eu dei pouco ênfase na aula, né? Então, eles conseguiram bolar um sistema, né, com a resina que diminui a contração, né? Porque o líquido da resina, ela contrai muito, contrai 21%, é muita coisa. E não dá para trabalhar com líquido, né? Vai esculpir um dente com líquido? Não dá. Então, eles polimerizaram aquela resina, ela contraiu 21%, fizeram um plástico, né, de polimetil metacrilato, tritura, faz um pó. Né? Então, tem um pó que a gente trabalha que tem polímero lá dentro. Né? Tem polímero
triturado, partículas, né, de polímero. Quando a gente mistura o pó e o líquido, aquele polímero dissolve no meio e a gente faz uma massa que consegue trabalhar. Agora dá. Com uma grande vantagem, diminui a contração. Porque o polímero já contraiu. Ele já lá, quando ele polimerizou, ele já contraiu, não vai contrair mais. Então, aquela contração que era de 21%, que é muito, a gente colocando três partes de polímero que já contraiu, tal, vai dividir por 3 a contração. De 21 cai para 7. Então, é por isso que é importante a gente seguir a medida 3:1, para a gente conseguir uma contração mínima, que é de 7%. Porque se a gente erra e coloca muito líquido, é o líquido que contrai. Quanto mais errar e mais líquido tiver, mais imprecisa vai ser sua resina. Mais ela vai contrair, mais vai distorcer e mais vai dar problema, né? Então, inclusive, no caso da autoalergia, né? Então, a manipulação sempre primeiro o líquido, a proporção de 1, e depois o pó, a proporção de 3. Vai colocando, vai misturando, homogeneizando, até você conseguir uma saturação daquele líquido. Ou seja, ele não cabe mais pó. Se você colocar mais pó, ele fica seco em cima, assim, é porque não cabe, já deu. Está no máximo de pó que você conseguiu para aquela quantidade de líquido que você pôs. Tá? Então, aí você aguarda a fase correta, sempre fechado, para não evaporar o monômero, a fase que você gosta de trabalhar. Né? Geralmente, na pegajosa, já dá para começar a trabalhar. Tá? Tem gente que gosta até na arenosa já começar a fazer alguma coisa, como passar por baixo de grampos, em ortodontia, já passa por baixo de grampos, aqueles grampinhos, para que o material copie toda a volta do grampo. Ih, já estou falando demais. Ok! E então, essa resina, ela precisa ser polimerizada. Como faz para polimerizar a resina termo? É assunto para quando cair aqui essa aula que já deu o tempo, e a gente volta na segunda parte falando maneiras de polimerizar a resina termo, né? Então, já vão agilizando a conexão aí, que a gente retorna já já. Então, continuando, estamos falando sobre a resina termo e aqui desafinou, aê. Então, formas de polimerizar. Depois que prensou, depois que a resina está lá, ela não vai polimerizar, ela é termo, precisa do calor, né? Então, como que eu posso aquecer? Tacar na fogueira? Não. Então, nós temos algumas formas que pode ser polimerizada, né? Então, uma das vantagens da termo é essa forma que a gente trabalha com a termo, em que tem a prensagem, né? Que assume o formato da cera que você fez, ainda com uma pressão, né? Isso torna o material mais compacto, com menos bolhas, menos porosidades, é uma grande vantagem essa, tá? Mas poderia ser prensada a química? Ué, tem a mufla, põe o material químico lá dentro e prensa. Pronto, essa vantagem eu tenho na química, tá? Só que a termo tem outras vantagens, não é só a termo, o fato de ter pressão. O fato do calor. Quando eu tenho duas, por exemplo, para fazer a prótese de cima e de baixo, não cabe na minha panela que eu tenho pressão, a minha polimerizadora, não cabe duas, porque eu uso esse negócio que tem parafuso, que deixa ela, né, mantém a pressão de 1 tonelada ali naquele conjunto, né? Eu já ponho esses parafusos nessa hora aqui. Aqui não tá, mas eu ponho aqui os parafusos, essa placa, aperto. Quando sai da prensa, essa pressão mantém pelos parafusos. Né? Essas muflas de plástico já tem parafuso, não precisa desse conjunto que se chama placa Geton. Tá? Quem quiser pesquisar, placa Geton.
Tom. Esse conjunto de placas para segurar as muflas na pressão, né? Então, duas não cabe na polimerizadora. Eu faço numa panela grande, no laboratório, uma panela aí eu acho que tem 10 litros, né? Encho de água, ponho num canto o trabalho e no outro canto eu ponho o fogo baixo, meio fora da boca, assim, né? E fico de olho. Na primeira hora não pode ferver, esquentar demais. É uma temperatura bem de boa na primeira hora, tá? Então eu fico de olho. Tá? Se ela começar a esquentar, eu desligo. Desligo, deixo meia horinha desligada com aquela aguinha quentinha, né? Depois eu ligo de novo. É bom que economiza gás. Ok. Aí depois ligo de novo. Depois que passou uma hora e meia, fogo baixo, ainda aí deixo, aí largo, né? Até vai esquentar, não chega a ferver desse jeito que eu faço. Vai chegar nos 90 graus essa água, não chega a ferver. Eu normalmente deixo 5 horas, assim, total de tempo, né? Nesse tempo aí, tá? E ela fica ótima, viu? Assim, polimeriza bem, fica bem dura, sem bolha, né? Então não tem o risco de ferver junto a resina e da bolha, tá? Então é muito legal, tá? Agora, tem quem prefira esquentar no micro-ondas, aí você precisa de uma mufla certa, aí 20 minutos resolve o problema. Tá? Eu acho que são, se eu não me engano, são 2 ciclos de 10 minutos. Eu não faço muito assim, por isso que eu não estou muito certo, mas eu tenho essa informação, depois eu passo. Tá? Então, se eu não me engano, 2 ciclos de 10 minutos, fica lá na potência alta. Ah, mas esse parafuso de metal não vai explodir o micro-ondas? Eu achava também, mas não explode. Então, eu acho que ele está envolto ali e tal, não tem problema esse parafusinho de metal. Tá? E polimeriza, tá? Tem muita gente que gosta pela facilidade, né, pelo tempo, tá? Só que você tem que usar a Ô, Marcelo, resina certa. Tem resina para micro-ondas, chama VIP Wave, por exemplo, ou Onda Crio, tem Onda Wave no nome. É específico a resina para micro-ondas, mas é termo também. Pode perguntar. Marcelo, uma pergunta. Na prensagem dela, tem que deixar muito tempo? Ou não, Antigamente, não é? antigamente deixava 24 horas. Depois caiu para 12 horas. Hoje em dia o pessoal deixa 15 minutos. Tá? Ah, Então, tá. quanto mais você deixar, melhor. Tá? Eu acho que uma horinha é suficiente. O material acomoda lá dentro. A tendência é a pressão começar a diminuir. Você vê, ué, tá diminuindo a pressão? Que engraçado, tá diminuindo. É porque o material está acomodando lá dentro. Né? Aí você Uhum. dá mais pressão, chega numa tonelada de novo. Aí depois de uma hora já não cai mais essa pressão, você tá entendendo? Então aí você manda ver. Ok, outra forma que eu faço às vezes é dentro dessa polimerizadora aí, né? Então essa daí, na minha não cabe duas. Quando eu vou fazer uma placa de mordida, é uma só, uma mufla. Então eu gosto de fazer aí, tá? Eu ponho aí dentro, além da pressão da prensa que teve lá 1 tonelada, 250 gramas, né? Além da pressão que teve na prensa, a gente vai pôr um pouco de ar aí, mais pressão ainda, umas 40 libras, né? E aí a gente põe para aquecer a 90 graus. Tá? E aquece rápido. Ué, mas não vai dar bolha? Não dá bolha nesse jeito, porque como tem pressão, não forma. Né? A temperatura de ebulição da água muda conforme a pressão. Né? Então, não vai ter ebulição com pressão, tá? E a temperatura chega rápido, a 100 graus, polimeriza bem e a resina fica super transparente, super resistente ao desgaste, né? Ela fica compacta. Só tem uma vantagem, uma desvantagem. Ela fica um pouco friável. Como ela fica dura demais, tem que tomar cuidado na hora de quebrar o gesso que está em volta, que às vezes ela quebra junto, ela trinca fácil. É uma dentadura feita aí, às vezes a pessoa está com ela escovando, escapa, cai no chão, quebra uma lasca, né? Porque ela está dura. Ela se aproxima um pouco às características do vidro, vamos dizer assim, de tão dura que ela está. Né? Então, é uma desvantagem. Tá? Então, tem que tomar cuidado um pouco maior para essa prótese não quebrar, mas fica muito bonita. Polimento fica super liso,
sabe? Então, aí tem as formas, cada laboratório gosta de usar essas formas, todas são corretas, tá? Mas qual é melhor? Aí tem que pesquisar. Tem um monte de artigo que compara formas de fazer e como toda a ciência existem concordâncias, discordâncias, não existe uma unanimidade na forma melhor de fazer, tá bom? Muito bem. Chegamos no assunto provisório. Provisório, então, é uma das primeiras coisas que faremos aí, retornando às aulas, né, presenciais. Oxalá, Inxalá. Então, esses provisórios aí, eu perguntei, cite técnicas, né, de fazer provisórios. A pergunta do questionário, né, então, a maioria acertou a técnica direta, né, que é geralmente feita a técnica de bolinha, né, o dentista vai lá na fase plástica, faz uma bolinha e controla, tal, e esculpe direto na resina, na raça, né, a técnica da raça, né, e é uma técnica. Outra técnica seria a técnica indireta, né, em que o dentista molda e manda para o laboratório. Nessa técnica indireta, tem várias opções de fazer, né? Eu poderia, então, receber o modelo do dentista, eu poderia esculpir com cera o dente, copiar com silicone, remover a cera e colocar resina, né? É uma técnica feita com silicone. E poderia comprar dente também. Muito trabalho fazer mamelo, essas coisas todas. Eu não queria ter trabalho. Então, eu vou comprar o dente do tamanho que eu quero. Aí eu faço uma adaptação nele, desgasto. A lingual eu construo com resina. Né? E a vestibular foi comprada. Né? Então, dentes pré-fabricados. Né? Então, são 3 técnicas. Mas existem. Né? Se você falar assim, resina foto. Também. Tem gente que faz provisório de resina foto. Vai lá, vai aplicando, põe luz no laboratório, põe luz, põe sisal, põe as cores que precisa pôr, a dentina, sisal, efeitos, tal, tudo na luz e faz com uma resina foto, que teoricamente é até meio definitivo, dura bastante, né? Pelo menos uns 5 anos, muitas vezes, né? Então, mas ele está usando como provisório, tudo bem. Estamos aceitando essa técnica porque é possível. Ok. Funções do provisório. O provisório é muito importante e não é pela estética. Estética é o que a pessoa está pensando. Eu não quero ficar sem dente, meu Deus do céu. Põe um negócio aí só para tapar enquanto não fica pronto, né? A pessoa quer, mas é o menor. A importância é a estética, tá? Mas é importante. A função mastigatória, você conseguir mastigar. Quanto maior o provisório, mais importante a mastigação. Imagina um provisório que vai do canino até o segundo molar de um lado. E, pô, se a pessoa ficar sem esse provisório, ela não mastiga direito. Né? Então, quanto maior o provisório, mais importante para a mastigação ele é. Né? Para evitar que os dentes se movimentem. Fonética, tudo bem, fonética também, principalmente na frente, né? Para pronunciar as sílabas, tal. T, né? Então, VS, né? Precisa de dente, então, para falar corretamente. Né? Agora, para os dentes não se movimentarem, né? Porque o dente foi desgastado. Ele não encosta no antagonista, não encosta nos vizinhos, foi feito um preparo no dente, né? Então ele já está menor. Ele pode tombar para trás, para frente. O provisório é um mantenedor de espaço. Ele mantém o espaço em volta daquele preparo, tá? Então, a gengiva é que nem grama, né? Se deixar um espaço ali, ela vai mato, né? Ela vai crescendo, sobe em cima do preparo, né? Aí o dentista vai moldar depois, a gengiva está por cima, ele começa a querer afastar, começa a sangrar, começa a ficar inflamado. Então, o segredo para ter uma gengiva sadia na hora de moldar, não ter sangue, é um bom provisório. Né? Um provisório que deixa a gengiva bem preenchida, perfil de emergência se chama. Então, que né, o dente tem as bossas, né? O dente tem bossa, isso protege a gengiva, né? Então a gengiva ela fica imóvel ali. Ai, como é bom ficar encostada em alguém. Então ela fica ali sadia. Quando tira o preparo, você enxerga
totalmente para fazer a moldagem, né? Então, estudar, né? Então, o estudo, né, com o provisório, ele é muito importante, né? Essa é a próxima pergunta, né? O provisório, ele serve uma maneira de você saber se tem espaço para fazer o definitivo, né? Se o provisório fura, tá alto, tá alto, tá alto, você vai desgastando. Aí você vê, furou o provisório, já aparece o pino de metal que está por baixo. Não vai caber dente, porque o pino já está tocando. O pino de metal já toca na mordida. Como é que vai caber a resina ainda? Não vai caber. Como é que vai caber a porcelana? Não vai caber. Então você precisa diminuir o pino que está por dentro, né? Diminuir para ter mais espaço para o trabalho que a gente vai fazer, né? Então, a cera é um ótimo estudo, né, para saber se o preparo está bem feito, né? Então, se a gente tem um preparo e a gente faz o dente de cera, a gente já vê se o dente fica grosso, fino, né? Se dá para fazer uma anatomia legal naquele preparo. Então, a cera é um jeito fantástico para estudar o espaço, né? E a técnica para fazer o provisório com cera, que era a pergunta da prova, então, esculpe o dente com cera, faz lá a cera que você gosta, da cor que você gosta, né? Aí você copia com silicone laboratorial, melhor, né? Que é específico para laboratório. Aí o silicone polimeriza, você tira a cera daí, arranca fora, ou joga água quente, ou cutuca, ela quebra, limpa bem essa cera. Tem que isolar o gesso, porque senão a resina gruda. Nunca esqueça de isolar o gesso, né? E aí você põe resina dentro do silicone e volta o silicone para o lugar. Aí a resina que a gente fez ficou no formato da cera. E é assim que a gente faz, então, o provisório pela técnica cera, silicone, resina, tá? Então, agora, e se eu quiser fazer um provisório caprichado mesmo? Um provisório com degradê, amarelinho, né? Com aquele amarelo por baixo, aquele translúcido por cima, que é a forma que o laboratório tem que fazer. Se o dentista mandou para fazer um provisório meia-meia, meia-meia é uma cor, né? Então, olha, eu quero um provisório meia-meia. Você não pode pegar a cor meia-meia, fazer o dente meia-meia que ele pediu e fazer um dente amarelão meia-meia. O dente meia-meia, ele tem incisal também. Ele é um degradê do meia-meia até o esbranquiçado. É isso que o dentista pediu. Como é que faz isso? Então, só para a gente lembrar, tem um artigo que eu enviei numa das aulas. Então, a gente tem o preparo aqui que o dentista fez. Muitas vezes esse preparo a gente tem que fazer no laboratório. Se o dentista molda a boca toda e chega os dentes lá, inteiros, sem desgaste, aí ele fala, eu quero provisório no 22, no 21, no 11 e no 12. Aí você que faz o preparo, desgasta, e aí constrói os provisórios. Nesse caso, o dentista já fez o preparo. Ainda bem, facilitou a vida. Moldou e pediu para você, faz um provisório chique aí. Ok. Aí eu peguei, esculpi com cera, central, lateral, né? Enceramento diagnóstico. Essa é a palavra. O que é diagnóstico? É a previsão, né? É aquilo como vai ficar no final, né? Então, é isso aqui, fiz com cera. Até fez umas texturas aqui e tal, deixou parecendo dente definitivo, só que em cera. Aí todas as vistas aqui, vista por lingual, olha aí, anatomia dental, né? Então, anatomia dental mais materiais. Essa é a ideia, unir os conhecimentos para conseguir fazer prótese. Ok, aí a gente pegar esse silicone que vem, né, numa pasta, mistura com o catalisador, mistura bem, e envolve os dentes. Olha lá, envolveu, não estou vendo mais. Eu fiz uma cópia dos dentes que eu esculpi em cera. Ficou um buraco aqui, ó, que tem o formato dos dentes que eu vou fazer. Ok. Aí eu tirei o silicone, tirei a cera, lavei a cera, joga água quente, tira tudo. Aí é bom passar uma camadinha de cera, sabe, no gesso, para o provisório não enroscar, para ele não quebrar o gesso, né? Porque a resina fica dura, depois quebra o gesso. Então passa uma cerinha
só para escapar, para sair depois que o dente estiver pronto. Passou vaselina, né? Passou vaselina, também ajuda a não grudar, não pode esquecer disso, senão vai quebrar tudo, vai grudar, vai dar trabalho. Aí ele pegou aqui uma cor de dentina, era isso que eu queria que vocês falassem na prova. Qual a cor amarelada? Dentina, podia falar 66, 62, qualquer cor, mas é uma cor que imita a dentina, a parte amarelada do dente. E ele misturou na proporção certa, pôs dentro do silicone, que tinha os buraquinhos, pôs lá aquela resina, ela passa pela fase arenosa, pegajosa, plástica. Na fase plástica é boa, vamos lá. Aperta, põe o silicone lá no lugar, passa um elástico, né? Tem gente que gosta de tirar de novo e recortar os excessos com o Lecron e voltar de novo, também pode. Põe uma pressãozinha, vai bem, vai lá na panela, põe uma pressão, né? Então, pode ser até sem água. E a gente polimerizou essa resina, que é amarela. Olha lá, está na cor que o dentista pediu, 66, mas não é só 66. O dente 66, ele tem um degradê, ele tem uma incisal e uma dentina, e o dentista pediu um dente com incisal, então tá bom, então vamos caprichar. Então eu vou ter que tirar um pouco aí de dentina e deixar por dentro só os mamelinhos aí, porque a dentina fica por dentro. E eu vou ter que revestir esse dente com a parte mais transparente. Então desgasta o dente, olha lá, fez os mamelos, desgasta inclinado assim para dar um degradê, ou seja, embaixo fica amarelo, aí vai ficando cada vez mais esbranquiçado, até que em cima já chega a ficar até um pouco transparente, porque não tem mais dentina. Então, a gente diminuiu esse dente, mais ou menos 1 milímetro de altura, e 1 milímetro na frente também, na espessura, né? E tentamos esculpir mamelos, né? 3 mamelos, tal. Aí depois limpa esse lápis aí, pelo amor de Deus, limpa porque vai ter resina por cima disso. Ele vai ficar vermelho esse dente aí. Então limpa tudo, né? Deixa bem limpinho, tá? Já está desgastado. E agora, como é que eu faço para recobrir a dentina com esmalte? Ué, eu tenho a forma. Agora a gente pega aquela forma de silicone e põe a resina incisal ou resina de cor de esmalte. E aí a gente preenche aquela forma. Passa um pouquinho de monômero nesse dente que já endureceu, umedece, que o monômero ele agride um pouco a superfície e gruda melhor as duas resinas, né? A dentina e a incisal tem que grudar uma na outra. Então passa um pouquinho de monômero, umedece com monômero, põe resina incisal no silicone e põe por cima do dentinho de dentina, que está lá, paradinho lá. Já desgostou, já diminuiu, já tem os mamelos. Aí vem outra camada aqui, por cima de incisal. Né? Aí põe pressão de novo. A incisal é mais importante por pressão ainda, porque senão ela não fica translúcida, ela não fica assim muito bonita, sabe? Fica muito esbranquiçada. Então, põe pressão ali. Ok, aí o dente vai ficar, ó, que beleza, com o degradê. Olha ali, é mais amarelo, né? Olha lá, mais amarelo, provisórios instalados. Olha lá que beleza. Isso é cor 66. Né? Já está subentendido que ele é 66 ali, perto da gengiva, na cervical ele é 66, mas depois ele vem clareando até formar um quase translúcido, que é só incisal. Dá para ver o mamelo ali? Ele fica meio escondidinho, mas assim que é bonito. Se ficar muito evidente o mamelo, fica esquisito, né? Tá ali, tá disfarçado. Então são duas cores que vocês vão usar básicas para fazer um provisório, a dentina e a incisal. Quando a gente trabalha com resina foto, é a mesma coisa. Você vai usar a dentina e recobre com a incisal. Quando a gente vai fazer dente de porcelana, é a mesma coisa. Você vai usar por baixo uma cor de dentina e depois recobre com incisal. Só que tem algumas variações de pigmentos, efeitos ali que serve para tornar mais natural. Mas o básico é esse, dentina e incisal, para fazer um dente provisório. Tá? E aí a última pergunta era sobre preparos, tá? Então, o preparo é o dentista que vai fazer isso, mas como eu disse, às vezes a gente tem que fazer no gesso, lá no laboratório, quando o dentista manda o dente inteiro no gesso, a boca completa, e ele não desgastou ainda. Ele fala, faz você primeiro, que depois eu faço. Ok.
Então, eu perguntei as características desse preparo ideal. Tá? Tem um slide que eu coloquei na aula passada que eu achei muito bom, porque bastante gente lembrou disso. Né? E ele é um bom resumo do preparo ideal. Né? Do preparo ideal. Tá? Então, primeira coisa, o dentista tem que seguir a parte biológica do dente. Né? Isso é o dentista que vai se preocupar. Né? Ele vai fazer o preparo, ele não pode chegar no nervo, por exemplo, na polpa. Né? Ele vai lá, desgasta, desgasta, chega na polpa e vai ter que tratar o canal do dente desnecessariamente. Né? Então, ele não pode invadir a parte do periodonto, e desgastando por baixo da gengiva, tem um limite. Né? Depois vem epitélio juncional, depois vem o osso, ele não pode ir entrando lá para dentro, né? Invadindo essa área biológica. Né? Então, o preparo pode ser subgengival por baixo da gengiva, mas tem um limite, senão começa a comprometer a parte biológica. Né? Além disso, o dentista tem que se preocupar com a parte mecânica. O dente não pode ficar soltando. Né? Ele fez o preparo. E aí fez um dente de metal ou cerâmica, por exemplo, metal com porcelana, é o definitivo, já fez, beleza. Depois de 15 dias a pessoa, olha, soltou. Ai, passa uma cola mais forte. Aí, soltou, soltou. É o problema da cola? Não, é o problema do preparo. O preparo às vezes foi feito muito inclinadão, assim, muito inclinadão. Aí o dente gira e solta, não tem cimento que colhe isso. Então, com muitas pesquisas, chegaram à conclusão que a inclinação ideal das paredes do preparo é 3 graus de cada lado. Tá? Reto assim não pode, senão a peça não entra. Né? Então, muito deitado também não, senão elas caem toda hora. Então, o ideal, sempre expulsivo. O preparo tem que ser expulsivo, não tem jeito. O preparo é feito para entrar uma peça, né, e sair. Né? Só que ela não sai porque é colado, mas ela tem que entrar. Então, o preparo tem que ser com a parede expulsiva. É um preparo assim, ó, imagina que o dente vem de cima e o preparo está assim, a peça não entra. Bate em cima e se entrar, por baixo fica buraco. Né? Então, é sempre expulsivo, vai ficar bem justinho e ele encaixa. Chega até o término, é isso que nós queremos. Uma boa adaptação da peça no preparo. O preparo serve para ter um bom encaixe de alguma peça. Né? Por isso que ele é estudado. Tá? Então, o preparo ele tem que promover resistência, ou seja, o dente tem que ser desgastado por igual. Né? Não pode desgastar um pouquinho na. Vou fazer uma coroa total, envolve o dente inteiro. Né? Eu não posso desgastar muito na frente, pouquinho em cima, muito atrás, um pouco menos embaixo, que daí o dente vai ficar todo irregular, fino, grosso, tal, né? Então ele perde resistência, né? Então, para comentar depois a estética, tá? Eu vou comentar a estética. Então, ó, a inclinação da parede é, em média, 3 graus. Agora, se o preparo é bem alto, o dentista pode inclinar um pouquinho mais, porque ele é alto. Agora, se o preparo é bem baixo, o dentista pode deixar as paredes mais retas, porque senão ele solta muito fácil. Então, varia também isso, né? A altura do preparo influencia, né, a inclinação das paredes. Tá? Se eu posso deixar um pouquinho mais inclinado ou não. Tá? Mas, em média, 3 graus é o ideal. Tá? Então, quando o dentista faz o preparo, ele tem que permitir que o protético faça uma peça com a mesma espessura, né, em toda a volta. Porque se ela ficar fininha, bem aqui na oclusal, a peça, aí a pessoa morde, quebra. Né? Então, o preparo tem que ter espessura uniforme. Tá? Outra coisa é o término. O término, nessa região perto da gengiva, o dentista tem várias opções. Ele pode pegar uma broca quadrada, aí ele faz o término em ombro, por exemplo. Né? Se ele pega uma broca arredondada e vai deixando essa área na cervical bem arredondadinha, isso se chama chanfro. Tá? Então era isso que eu queria que vocês falassem. Término em chanfro é o ideal. Tá? Agora, o espaço que precisa aí para fazer uma prótese depende do material que vai ser utilizado. Né? Então, o dentista ele precisa saber que material eu vou fazer.
eu vou fazer uma faceta prensada. Então, é um material que pode ser fino. A gente tem faceta com 0,8 milímetros, então ele desgasta pouco, bem pouquinho. 0,8 já dá para fazer uma faceta. Eu vou fazer uma faceta, mas não é prensada, é uma faceta de outro tipo de porcelana, que é um pouco mais frágil. Então precisa ser um pouco mais grossa. Então você vai para 1,5, 1,2, né? Um pouquinho mais de espaço, porque esse material ele é menos resistente. Não, vou fazer uma metalocerâmica. Uma metalocerâmica que você vai fazer, então você precisa de espaço. Para o metal, é 0,3. Para o opaco, mais 0,2. Mas a porcelana, em torno de 1. Né? Então, você já precisa de 1,5 de espaço, ou 2 milímetros de espaço. Precisa de mais espaço para conseguir o quê? Estética. Né? Para não aparecer metal, não aparecer cinza. Então, de acordo com o material que vai usar, tem um espaço certo que requer. Tá? Isso daí, com o tempo, vocês vão dominando. Né? A gente está falando só de provisório, tá? Que precisa ter o preparo e precisa caber um provisório. Tá? Nessa fase que a gente está, é só isso, tá? Que a gente está memorizando. Mas eu estou já indo um pouco além. Esse espaço aí que vai fazer a prótese depende muito do que vai ser feito, né? Do material que a gente vai usar. Tá? Então, esse término arredondado se chama término em chanfro. Tá? E como que eu vejo se esse preparo está bem feito? Tem alguma forma de estudar? Será que esse preparo aí cabe um trabalho? Né? Será que foi feito por igual esse preparo? Tem várias formas de estudar. Tem alguns instrumentos, como esse aí que eu estou mostrando, que ele já tem a ponta definida, sei lá, 1 milímetro ou 1,5 milímetros. Né? Então, o dentista ele vai vendo assim lá no chanfro se ele está com aquele espaço que ele quer, de 1 milímetro. Ele vai conferindo assim em volta do preparo, será que eu tenho 1 milímetro? Assim ele está conferindo se o preparo está bom. É uma forma. Tá? Outra forma para a gente conferir se o preparo está bom é pegar, molda o preparo, né? E aí a gente insera, faz o dente ali de cera, né? Faz o dente de cera do jeito que a gente quer, faz o silicone e aí a gente tira a cera, aí a gente vê o preparo. Olha o espaço que eu tenho aí para fazer o trabalho, olha que beleza. Tem um espaço bem uniforme, olha aí, né? Mais ou menos, não tem uma área fina, uma área grossa. A cera me ajudou a estudar, a ver o espaço. Se tiver pouco espaço, o dente está quase encostando no silicone, aí você fala, ó, não tem espaço para fazer metalocerâmica aí, não. Você vai precisar desgastar um pouquinho mais e moldar de novo. Aí eu faço o trabalho, porque está sem espaço. Agora, nessa situação que eu estou vendo aí, tá uma beleza. Né? Então, agora, a melhor forma para a gente estudar o preparo e mais rápida é fazer o provisório. Né? O dentista desgastou. Beleza, tá ali. Faz um provisório. Né? Se o provisório ficar fino em algum lugar, é sinal que precisa desgastar mais o dente. Se o provisório ficar soltando toda hora, é sinal que as paredes estão muito inclinadas. Né? Se fica aparecendo a cola do provisório aqui perto da gengiva, é sinal que precisa desgastar mais perto da gengiva. O provisório está fino aqui na região perto da gengiva. Tem que desgastar mais o dente, né, para o provisório ficar um pouquinho mais gordinho e não aparecer o cimento. Então, o provisório, eu diria que é uma das melhores formas de estudar um preparo. Tá? E muitas vezes o dentista ele quer estudar o preparo, que, né, o técnico ajuda a esse estudo, né, é um trabalho em conjunto do dentista e do técnico, né, para conseguir fazer o melhor trabalho na boca, porque o melhor trabalho feito na boca, o jeito que tiver ideal na boca, vai ser o ideal para o protético fazer um dente bonito. Né, o ideal para o protético conseguir devolver um bom trabalho. Né? Então, se lá na boca não tem espaço, o técnico não tem como fazer milagre. Né? Então, por isso que é sempre um jogo em conjunto, né? Um ajudando o outro. É uma parceria entre o dentista e o técnico para chegar no resultado final, né, do time, né? Um time, né? Então, um resultado adequado.
ok? Então, essa foi a prova, né? Eu tentei falar o máximo possível aí no que abrangeu as perguntas, assim, para tentar ainda abrir mais a cabeça, além do que vocês entenderam. Assim, espero que eu ajudei a compreender melhor do que confundir tudo de vez. Mas eu estou feliz assim com a prova, com as respostas, com vocês aí, pela dedicação, né? Pela parceria mesmo, né? Pela parceria que está bem legal, tá? Então, a gente, como programado, semana que vem tem aulas de equipamentos, né? E depois a prova de equipamentos, que é nome de espátula, nome de equipamentos. Então a gente vai. Aí eu acho que a gente fecha o semestre com uma boa quantidade de conhecimento que se unem, né, para a gente poder trabalhar no laboratório, né, que é anatomia, materiais, equipamentos, a gente consegue dar as conclusões para prática, tá? E eu acredito que vocês estão ficando capacitados, assim, em termos de o curso tem 2 anos, né? Vocês realmente já são aí 25% técnicos, já são, né? Já chegaram na marca de 25% protéticos, né? Então, né? Vocês estão todos de parabéns, tá bom? Vamos em frente. Marcelo, Pode falar.